Hi students, how have you been? Tudo bem com vocês? Teacher Carlos here, and we're going to start our English class. Eu sou o professor Carlos e nós vamos começar a nossa aula de inglês, ok? Pegue aí todo o seu material. Essa aula vai ser muito importante, pessoal, pois nós vamos aproveitá-la para poder rever um conteúdo aí que já foi conversado antes da gente continuar avançando aí, tá bom? Então aproveite bastante para poder tirar as suas dúvidas, não deixar nada acumular. Então pega o seu material, se organizem no local tranquilo e confortável para que a gente possa fazer juntos aqui todas as atividades que aqui eu vou propor, tá bom? Os objetivos da nossa aula são esses aqui: leitura e interpretação, ampliação de vocabulário, e o item gramatical que nós iremos revisar hoje é justamente aqui, ó, o used to. Bem simples, porém muito importante da gente mencionar, tá bom? No nosso warm-up, nós temos aqui 3 perguntinhas para vocês. Dê uma olhada aqui, ó. Number 1. What did you used to do when you were a child? O que você costumava fazer quando você era uma criança? Pensem aí nas atividades que você costumava fazer e escrevam em inglês aí no caderno de vocês. Number 2. What do you like to do now? E o que você gosta de fazer agora? O que você faz agora e que você não fazia antes? Number 3. Read. Which picture best represents what she's saying? Leia. Qual figura melhor representa o que essa moça está falando aqui, ó? Olha só o que ela está falando. As a kid, I used to talk into the fan to hear my robot voice. Aqui, eu não vou traduzir, tá bom? Então, uma dessas 2 imagens que estão aqui, nós temos uma menina falando na frente do ventilador e uma outra garotinha comendo na frente do ventilador. O que ela está falando aqui, uma das 2 figuras representa bem, tá? Não vou traduzir, eu vou deixar aí por conta de vocês, tá bom? E eu já volto para a gente poder corrigir. Corrigindo, repare que a número 1 e a número 2 elas são pessoais, tá bom? Mas a maneira de começar as respostas ela é a mesma, sem sombra de dúvida. Olha só. What did you used to do when you were a child? O que você costumava fazer quando era criança? I used to make drawings with my cousins. Eu costumava fazer desenhos com os meus primos. Então, I used to. Eu costumava a, daí você coloca qualquer ação. 2. What do you like to do now? O que você gosta de fazer agora? Por exemplo, I like to read and go to restaurants with my friends. Eu gosto de ler e ir aos restaurantes com os meus amigos. Então, I like to. Eu gosto de. Daí você vai e fala o que quer que seja. E aqui, a nossa amiga aqui, ela falou assim, ó. As a kid,
I used to talk into the fan to hear my robot voice. Quando eu era criança, né, eu costumava falar na frente do computador para poder escutar minha voz de robô. Enquanto criança, quem nunca fez isso, né? Então, a figura correta seria justamente a primeira, tá bom? Before reading, antes da gente ler o nosso texto, olha só o que vocês irão fazer. Look up the words below in a dictionary. They will be in the text you are about to read. Procure o significado dessas palavras que estão aqui no dicionário e escrevam na frente o significado delas. São palavras que estarão no nosso texto. Uma vez que a gente sabe o significado delas, na hora de interpretar o texto, vai ser muito mais fácil da gente entender, tá bom? Então, façam aí, procurem no dicionário o significado das palavras e eu já volto para a gente corrigir. Corrigindo, então? Tenho certeza que vocês conseguiram encontrar aí todas as palavras certinhas, tá bom? Então, vamos ver. Shy significa tímido. Dolls, bonecas. Neighbors, vizinhos. Hide and seek, pique-esconde ou esconde-esconde, né? Teen, adolescente. Então, são esses aqui os significados. E essas palavras, elas já vão aparecer no nosso texto. Pessoal, eu já vou mudar de slide, tá? Pois eu digitei novamente aqui, porque aqui está muito pequenininho. Mas eu só coloquei aqui, pois esse texto, né, depois lá nas referências da nossa aula vai aparecer o link, eu tirei de um site do British Council, que é um site britânico, em que eles trazem, vale super a pena de vocês depois darem uma pesquisada. Eles trazem lá muita coisa para quem está estudando, para quem quer aprender inglês. Tem diálogos, você consegue ouvir o áudio, vídeos, tem exercícios de um modo geral. E lá tinha uma aula falando justamente sobre o used to. E a proposta era que as pessoas que estivessem ali lendo aquele material digitassem e colocassem ali embaixo o que elas costumavam fazer quando elas eram crianças. Daí essa menina aqui, ó, a Vanilla, aí o nome dela, né, Snat, ela postou às 6h29 no dia 1º de março desse ano, de 2021. Ela falou um pouco do que ela disse. E é interessante que a gente percebe assim, a gente consegue, interessante no sentido porque a gente vê a língua acontecendo, né? E a gente vê alguns errinhos de gramática que tem, mas é muito bacana porque é o pessoal que está aprendendo, o pessoal está ali praticando, está tentando. Esse que é o barato. Então, vamos ler o que ela disse. Aqui eu coloquei maior pra gente, olha só. When I was a child, I used to be pretty shy.
As well, I used to play a lot with dolls or with my neighbors. Sometimes, we used to play hide and seek, haunted or frozen. That was a lot of fun. At my house in the evenings, I used to watch TV shows like Wizards of Waverly Place, The Still Life on Deck, and Hannah Montana on Disney Channel. These programs used to be my favorites, but now I'm watching some teen series on Netflix. As well, in my childhood, I used to ride a bike every day. I liked so much. Em português, mais ou menos, ela disse que ela costumava ser uma criança muito tímida. Gente, pretty shy. A palavra pretty como adjetivo, ela significa bonita, mas se ela vier antes de um outro adjetivo, ela intensifica. É o mesmo que very, tá? Então ela costumava ser uma criança muito tímida e que também ela brincava com as bonecas, com os vizinhos dela. Às vezes, se vocês notarem alguns erros de gramática e ortografia, não reparem, tá? Eu não consertei, eu coloquei exatamente como ela colocou. Inclusive vai ter uma pergunta para vocês depois sobre isso, tá? Às vezes a gente brincava de pique-esconde, de casa mal assombrada, Frozen, uma brincadeira de congelar, tá? Tinha umas brincadeiras dessa que eu brincava quando era criança, de pique, não sei se era pique-cola que chamava, eu não sei como é que era, que você encostava na pessoa, a pessoa tinha que ficar paralisada até a outra vir e libertar ela, digamos assim. Era muito divertido. Na minha casa de noite eu costumava assistir alguns programas, dela fala alguns nomes aqui, tá? Wizard of Waverly Place, The Suit of Life on Deck e Hannah Montana no canal da Disney. Estes programas costumavam ser os favoritos dela. Mas agora eu assisto algumas séries de adolescentes na Netflix. Também na minha infância, eu costumava andar bastante de bicicleta todo dia. Eu gostava muito, tá? Ok? Então, nada fora do normal, do que normalmente as crianças gostam de fazer. Agora eu tenho aqui 4 perguntas sobre esse pedaço do texto que está aqui em cima. Number 1. Did she used to be outgoing? Number 2. What did she used to play with? 3. What does she do now? 4. But now I'm watching. What is missing in this sentence? A 1, 2 e 3 eu não traduzo. Só número 4. Eu peguei esse pedacinho do texto e gramaticalmente falando ela está errada. Está faltando uma coisa ali para ela poder ficar correta. Minha dica, pensa nessa história do ING aqui, hein? Já volto para corrigir, vamos lá. Vamos corrigir então? Então vamos lá. Did she used to be outgoing? Ela costumava ser extrovertida? No, she didn't. Ela era muito pelo contrário, muito tímida. 2. What did she used to play with? Com o que ela costumava brincar? With her dolls, com as bonecas.
What does she do now? O que ela faz agora? She watches teen series on Netflix. Ela assiste séries de adolescente no Netflix. E aqui, o que estava faltando aqui nessa frase, pessoal? O verbo to be am. Então, para que a frase fique correta, but now I am watching. Agora eu estou assistindo. Então, o presente contínuo. Faltou o verbo to be ali. Beleza? Ok, correção feita. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o used to. Então, é o seguinte. Eu peguei aqui essa imagem do Calvin, ele falando bem assim, ó. I can't believe I used to talk to people. Eu não consigo acreditar que eu costumava falar com as pessoas. Entende que da agora para frente ele não fala mais, tá? Então, gente, essa que é a ideia do used to. O used to, ele é utilizado para falar sobre ações que você costumava fazer no passado e não faz hoje em dia. Ou que você não costumava fazer, mas faz agora, tá bom? O que tem que ter em mente é isso. É algo que costumava acontecer, diferentemente do tempo presente. Como que funciona isso na pergunta? Did you used to talk to people? Você costumava conversar com as pessoas? Então, se é uma pergunta, a gente usa o did e mantém o verbo na forma base. Para responder de forma afirmativa completa. Yes, I used to talk to people. Sim, eu costumava falar com as pessoas. Daí você põe used, tá? E na negativa, no, I didn't used to talk to people. Se você está usando didn't, então você mantém o verbo na forma base e não coloca o de. O ED ele só entra quando for afirmativa. Essa é a estrutura, bem simples, tá? Para praticar, eu tenho aqui 3 perguntas A, B e C, que eu quero que vocês deem respostas completas utilizando o que está entre parênteses para responder. Então não vai ser resposta pessoal, todo mundo vai ter que dar a mesma resposta. Façam aí e eu já volto para a correção. Vamos corrigir então o nosso exercício, vamos lá? Então vamos ver aqui. Where did you used to go with your dad? Onde você costumava ir com o seu pai? Entre parênteses, park. I used to go to the park with my dad. Eu costumava ir ao parque com o meu pai. B. What did you used to do on your birthday? O que você costumava fazer no seu aniversário? Em parênteses, throw a party. I used to throw a party on my birthday. Eu costumava dar festas no meu aniversário. As a kid, who did you used to visit? Como criança, quem você costumava visitar? Entre parênteses, grandparents, que significa avós. I used to visit my grandparents. Eu costumava visitar os meus avós. Ok? Correção feita.
vamos para o nosso quiz. Eu tenho aqui, perdão pessoal, eu tenho aqui duas frases, tá? Eu quero que vocês leiam as frases com calma e escolham aí qual é a alternativa correta que vai se encaixar ali melhor, tá bom? Presta bastante atenção na questão estrutural do que a gente acabou de conversar aí slides atrás sobre como formar perguntas, respostas afirmativas ou negativas com used to. Já volto para a correção. Vamos ver então se vocês acertaram o nosso quiz? Tenho certeza que sim, hein? Vamos ver aqui, ó. Número 1, a resposta certa é a letra A e número 2 é a letra B. Vamos ver o porquê. I didn't used to go out by myself when I was a child. Eu não costumava sair sozinho quando eu era uma criança. Aqui, gente, é uma resposta negativa, né? Uma frase negativa, perdão. Eu tenho didn't, então o verbo você tem que manter ele na forma base. Não dá para você conjugá-lo no passado, ou seja, não tem como colocar o ed. Na número 2, I used to play video games with my friends almost every day. Eu costumava jogar videogame com os meus amigos quase todo dia. Como aqui eu tenho uma frase afirmativa, então na afirmativa sim você conjuga o verbo para o passado. Então vai ser used to. Aí sim você coloca o de, tá bom? Então é isso aí. Resumindo o que a gente conversou hoje, né? Nós falamos sobre o que costumávamos fazer quando éramos criança e para isso, né, a gente relembrou um pouco as regras do uso do used to. Foi esse o tema da nossa aula. Aqui estão as referências e a tela azul é porque eu paro por aqui. Então, olha, muito obrigado por terem assistido, tá? Qualquer dúvida aí, conversa com o teu professor, não deixa acumular nada. Reveja os textos, refaçam as tarefas, que tenho certeza que isso só vai agregar coisa boa aí para vocês. Thank you very much e bye bye.